Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. E nessa aula a gente vai começar a falar dos operadores auxiliares. Os operadores auxiliares, como o próprio nome já diz, são ferramentas que nos auxiliam quando a gente pretende fazer uma consulta com razões específicas, e eles são utilizados na cláusula where. Então, muita gente chama de operador auxiliar, algumas pessoas chamam apenas de operadores, outras pessoas nem operadores definem essas ferramentas, mas a gente vai chamar de operador auxiliar aí que a gente encontrou numa bibliografia. Dentre eles, a gente pode encontrar aí o SNU, que ele serve para verificar se existe a ausência de valores quando a gente vai utilizar um critério de busca. Quando a gente estudar ele, eu vou entrar mais em detalhes aí da questão de que é nulo, do que não é nulo, que é a seção de SQL ANSI e como fazer essas consultas. A gente vai falar também do Between, que é importantíssimo aqui, que permite a gente fazer buscas aí, utilizando como critério de busca faixa de valores, tanto string quanto numéricos. A gente vai falar do win. Win é uma variação do comando OR. Vocês vão ver que ele permite uma abordagem mais simples, que tem a mesma funcionalidade do comando OR. A gente vai fazer uma comparação. E a gente vai falar do like também. O like é o caractere importante também quando a gente está fazendo buscas em campos aí do tipo string, textos mais longos assim, que a gente permite procurar palavras-chave dentro de um texto, dentro de uma coluna que hospede um pequeno texto ou um conjunto de caracteres um pouco mais comprido. A gente vai usar o exemplo legal de como fazer para utilizar o operador like. Então vamos lá, pessoal, iniciando nossos trabalhos aqui. A gente vai aprender outra coisa também nessa aula, que a gente vai aprender a importar uma tabela no nosso banco de dados. A gente vai perceber que tem um exemplo aqui que a gente está usando uma tabela nova, a Sales Product, e a gente não tem ela aqui no nosso banco de dados curso. A gente não tem essa tabela aqui, então a gente vai aprender a importar um objeto, no caso uma tabela, para poder fazer as ações aqui. Então vamos lá, vamos começar aí nosso dia a dia. Primeira coisa, pessoal, como eu havia mencionado, o operador auxiliar Between, ele funciona em conjunto com a cláusula where, que está aqui, ó. Então o que ele permite? Ele permite que a gente possa procurar em faixa de valores. Por exemplo, o que eu estou querendo aqui, ó? Eu estou pedindo para trazer várias colunas da tabela pessoas, sendo que eu quero que traga o valor dessas colunas apenas que obedeça o critério dessa faixa de valores, ou seja, em que o peso estiver entre 80 e 90. Então o que ele vai fazer? Dentro dessa faixa de valores, ele vai trazer essas informações aqui, onde o peso estiver entre 80 e 90. Então ele vai respeitar essa faixa de valores aqui para trazer as informações para a gente. Vamos fazer o teste, executar a query para ver o que acontece. Vou selecionar aqui. Primeira coisa, que já ia dar erro. Vamos forçar o erro. Eu vou dar um select aqui. Olha lá, já deu erro para mim, ó. Olha o erro que ele deu aí. Isso é importante para a gente não esquecer. Desse erro deu porque eu tô começando a gravar agora. Essa aula é de um dia diferente, então eu não selecionei o banco de dados padrão. Então o que a gente precisa fazer? Vir até aqui. Use curso, que é o nosso banco de dados padrão. Agora sim, use curso ponto e vírgula para finalizar o comando. E agora aqui vamos executar. E ele trouxe para a gente. Deixa eu tirar o log aqui de consultas. Então olha lá, ó. Vamos olhar, ele trouxe para a gente todos os valores das colunas que a gente pediu, em que o peso esteja entre 80 e 90. Tá aqui, ó. A gente não tem nenhum peso maior que 80, menor que 80 e nenhum peso maior que 90. Então a gente tem essa faixa de valores entre as pessoas que pesam entre 80 e 90. Um exemplo de utilização, pô, eu tenho uma filha pequena e ela tem um pula-pula aqui em casa, e tem lá a faixa de pessoas de peso ali, de pessoas que podem entrar dentro do pula-pula. Então a gente pode especificar isso
Como um limite, por exemplo, no pula-pula da minha filha fala que, ó, não pode, pessoas acima de 90 quilos não podem brincar no brinquedo. Então, o que a gente faz? A gente define uma faixa, olha, de 0 até... Bom, zero não existe, né? Pessoa com 0 quilo não existe. Pessoa de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos até 90 quilos, ela pode entrar no brinquedo. Então a gente define uma faixa e, ó, passa uma listagem das pessoas que podem usar o brinquedo. Então, a gente dá uma listagem das pessoas que podem usar o brinquedo. É um exemplo bobo, né, pessoal? Mas é um exemplo do que a gente pode utilizar aí. A cláusula between. Vamos fazer mais exemplos, que a gente tem mais exemplos aqui para baixo. Então vamos lá. Tem mais um exemplo aqui que fala o seguinte, olha, isso aqui é legal. Eu quero trazer esse registro das pessoas em que a data de nascimento esteja entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2015. Então, quem estiver fora dessa faixa de valores aqui, eu não quero trazer o resultado do meu select. Então vamos lá, vamos executar. Aí, ó, trouxe pra gente. Vamos lá, vamos pegar, isso é importante. A faixa que a gente quer tá aqui. E a gente olhando aqui, a data de nascimento, olha lá. Não tem ninguém abaixo de 1º de janeiro de 2010 e ninguém acima de 31 de dezembro de 2015. Então, olha só, primeiramente a gente usou o operador lá, between, em um campo numérico decimal. Vamos selecionar a tabela aqui. Mexer para cá. Olha lá, primeiramente a gente usou o operador em um campo decimal. Vamos anotar aqui para mostrar. A gente usou o campo peso, né? Coluna peso aqui em cima, ó, decimal. E aqui a gente usou data de nascimento, que é uma coluna do tipo date. Então a gente conseguiu usar o between em 2 tipos de dados diferentes. Vamos seguir aqui. Esse select aqui, pessoal, quando eu vi, me gerou algumas dúvidas, porque é muito difícil a gente usar aí pesquisar pessoas por faixa de nome, por exemplo, utilizando o campo string, mas ele pode fazer sentido, Por exemplo, o que ele faz aqui, ó? Quando a gente faz a busca e operação por peso, a gente consegue raciocinar até com certa facilidade, né? O nosso cérebro consegue entender com certa facilidade. Falou, bom, fazer a faixa entre valores é tranquilo. Faixa entre data de nascimento, pô, também é tranquilo. A gente, em determinadas situações aí de questão de idade, a gente consegue pensar, ó, pode de 12 a 15 anos. Então a gente também acha tranquilo. Agora com o nome já é um negócio mais complicado da gente interpretar. Pô, faixa de valores, a string, como é que é feito isso? Pessoal, é feito através da ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui que a gente está falando para fazer a busca, ó, onde... Bom, tá errado o campo aqui, pessoal. Vou até corrigir. Não é data de nascimento aqui, ó, é nome. Eu até corrigi no script depois. Então é nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, fazer a ordem alfabética, baseada aí na primeira letra do nome, né? Então, ele vai pegar o Antônio aqui, vai pegar o Luiz aqui e vai criar aí uma faixa de valores entre A e L. Então, quem tiver entre A e L aí na questão do nome, ele vai trazer pra gente, ok? Vamos fazer o teste aqui. Então, o critério para ele fazer essa busca nessa faixa de valores é ordem alfabética. Então, pega a primeira letra do Antônio e a L e vai trazer nomes entre esses valores aqui. Vamos executar. Olha lá, o que ele trouxe? Ó? João, trouxe Augusto, Aurora, Gonçalves e João de novo. Tudo entre Antônio e Luiz. Vou fazer um teste. Em vez de Luiz aqui, eu vou colocar Carlos. A gente não tem Carlos na tabela, mas o intuito é ele pegar aqui o C do nome Carlos para fazer o cálculo através de ordem alfabética. Deve trazer só Augusto e Aurora. Vamos ver. É isso mesmo. Ó. Trouxe só Augusto e Aurora aí, que é os dois nomes que a gente tem entre A e C aí. Beleza, pessoal? Então, de novo, o critério de busca quando a gente utiliza a instrução between em campos do tipo string, por exemplo, nome aqui, ó, que a gente está usando, nome é o varchar.
Quando a gente faz esse critério de busca, a busca é baseada na ordem alfabética aqui, ó. Então vai pegar a primeira letra de Antônio, a primeira letra aqui do Carlos e vai fazer essa faixa de valores. É importante, pessoal. Eu não sei essa informação, eu não sei se todos os gerenciadores de bancos de dados eles conseguem fazer esse tipo de associação. Eu não sei, tem que testar um por um, testar no Oracle, testar no SQL Server, no Postgre, para ver se ele consegue fazer isso. Porque até eu me olhei e falei, nossa, será que é possível? Porque eu nunca cheguei a usar esse critério de busca assim, baseado em ordem alfabética. Mas ele existe, caso a gente queira usar, ele existe. Beleza, pessoal? Agora a gente vai chegar numa parte nova aqui, ó, que a gente vai aprender a importar um arquivo aqui para a gente poder fazer as buscas. Perceba que eu estou dando select numa tabela aqui, ó. Select asterisco from sales product, mas na nosso banco de dados curso aqui não existe essa tabela. Então, o que a gente vai precisar fazer? Ou a gente cria ela na mão com os valores, que não é o caso, porque a gente já fez no começo e a gente vai fazer em outras oportunidades, ou a gente importa o arquivo. Eu achei interessante a gente colocar nessa aula a importação do arquivo, porque a gente aprende mais uma coisa nova, inclusive, né? Então vamos lá, como que a gente faz para importar o arquivo? Importar um arquivo de tabela. A gente vai procurar aqui, ó, a opção Server na nossa barra de menu aqui do Workbench. Server, a gente vai vir em Data Import, ou traduzindo, importação de dados. Selecionar o Data Imports. A gente vai cair nessa telinha aqui que a gente vai poder escolher o que a gente quer fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa escolher é aqui, ó. A gente tem que olhar para cá. Para essa primeira, ele vai vir com essa opção marcada. Import dump project folder, mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai selecionar esse daqui, ó, import from self-contained file, que a gente vai escolher apenas um arquivo para subir, ok, pessoal? Após isso, outra coisa importante é aqui, ó, vou deixar marcado aqui, ó. O que ele vai falar que está falando aqui para a gente? Olha, qual que é o esquema que a gente quer importar? Esquema, como a gente viu lá atrás, é um outro nome que a gente pode dar para banco de dados. Então, esquema, no caso, que a gente vai querer importar, é o esquema curso. Então, toda vez que alguém falar esquema, a gente pode entender como o banco de dados que a gente vai querer importar neste caso. Ok, pessoal? Então, essas são as 3 informações importantes que a gente precisa saber para importar. Mais uma informação importante aqui, ó. Sabe se tem um combo box aqui, ó, que ele vai mostrar pra gente o que a gente deseja importar. Se a gente quer importar apenas a estrutura da tabela, só os campos. E se a gente quer importar os campos e os dados da tabela, ok, pessoal? Então, aliás, vamos falar novamente. Ele permite a gente querer importar só a estrutura, permite a gente querer importar só os dados. Por exemplo, eu já tenho a tabela criada e eu quero importar dados para essa tabela. Então, eu consigo importar só os dados. Ou se eu quiser criar os dois, eu já importo, já crio a estrutura já com os dados. No nosso caso, a gente vai fazer com os dois, porque a gente já tem os dados, o nosso arquivo ele já tem o arquivo de criação de tabela e os dados todos juntos no mesmo arquivo, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então, essas são as informações importantes quando a gente pretende importar um arquivo para o MySQL. Então vamos lá, vamos fechar aqui e vamos fazer a importação. Vamos selecionar aqui, Import from Self-Contained File. Vamos vir aqui, ó, no marcador aqui para abrir questão de diretórios. A gente vai abrir aquela pastinha que foi definida aí, foi enviada para vocês como arquivo de suporte do curso. Eu expandi ela, eu criei aqui uma pastinha chamada dados e joguei todos os arquivos aqui dentro. Você pode fazer à vontade, do jeito que você achar mais interessante para você. A gente vai vir aqui, ó, e vai procurar pela tabela Sales Product aqui, ó. Vamos selecionar ela, ok? A gente manda abrir, perceba que ela já vai vir para cá, ó. Então vamos lá, as primeiras opções marcadas, ó. Perceba que eu selecionei essa opção e o arquivinho já está até aqui, ó. O caminho do arquivo já está aqui, ok? Vamos continuar. O esquema aqui, ó, qual que é o banco de dados? É o banco de dados curso. Não vamos esquecer disso, a gente tem que selecionar. No nosso caso é o banco de dados curso. Após isso, o que a gente faz? Perceba, ó, que tem um botãozinho de Start Import aqui. Caso você não esteja enxergando... esqueci um detalhe importante. Aqui, ó. Lembra que eu falei? Olha lá. Então a gente tem a opção de importar a
a estrutura e os dados, structure and data. Data only, ou seja, somente os dados. Por exemplo, se já tiver a tabela criada, eu posso importar só os dados, ou só a estrutura. Ou seja, eu importo somente o comando de criação da tabela, sem os dados, ok? Então a gente vai fazer estrutura e data, porque ele já cria a estrutura e já insere os dados na tabela. Deixa aqui selecionado. Voltando, se você não tiver aí, a minha tela tem uma resolução aqui para ficar melhor a videoaula. Mas caso você não esteja enxergando o Start Import aqui, você pode vir aqui, ó, nessa abinha aqui, vamos relacionar aqui para o pessoal não se perder. Tem um botãozinho aqui, de Start Import. Caso a resolução da sua tela não permita você enxergá-lo, você pode vir aqui, ó, Import Progress, clicar nessa abinha, que aí o botão pode aparecer para você aqui. Então vamos vir para cá e Start Import. Ele está importando. Olha lá, perceba que ele finalizou a importação. Se aparecer essa mensagem para vocês aqui, ó, a importação do arquivo Sales Product foi finalizada. A gente pode fechar, voltar aqui no xizinho aqui, ó, aqui em cima, ó, pode fechar essa parte aqui. Ele vai voltar para nossa query, abrindo nossa query. A gente pode clicar aqui no curso e dar um refresh. Ah lá, já apareceu o Sales Product. Eu vou dar um select nela para mostrar e explicar o que é essa tabela aqui. Essa tabela aqui, pessoal, eu importei ela para a gente fazer um trabalho em cima dela, que eu vou importando diversas tabelas aí no decorrer do curso, pessoal, que é para a gente não enjoar de ficar dando select na mesma tabela, vendo os mesmos dados toda hora. Então essa aqui é uma tabela que eu importei ela, peguei num outro gerenciador de banco de dados, e ela se trata de uma loja de bicicletas. Para quem conhece SQL Server, essa tabela eu importei do banco de dados Adventure Works. Então o que é? Ela é uma loja de bicicletas. Então tem aqui o ID do produto, o código de identificação, né, o nome da bicicleta, o número do produto, o número de registro do produto, a cor da bicicleta, o preço de custo, quanto foi o custo que ele usou para pagar, o preço de venda. Então o standard cost é o preço de custo, o list price é o preço de venda, o size aqui é o tamanho. Então, por exemplo, aqui é o aro 58, aqui ó, mountain bike socks é a meia, né? Então a meia é média, que é large, que é grande. A ID da categoria do produto, o modelo, também o ID do modelo, que é interessante, que a gente vai usar nas próximas aulas esses IDs que a gente tem aqui. O início da data da venda, o final da data da venda. Tem informação de que a gente não vai usar, que é o arquivo binário aqui, que é uma foto que ele guarda, mas isso a gente não vai utilizar. Outras questões aqui que a gente não vai utilizar. E modify date, que talvez a gente utilize para alguma coisa. Então, eu vou falar para vocês que essas colunas aqui, ó, daqui para frente, ó, dificilmente a gente vai analisar, porque elas não trazem informações específicas aqui, né? São mais de controle interno da aplicação, no caso. Então, essa é uma tabela simples que trata de produtos relacionados à bicicleta, ok? Então não se preocupe muito com isso aí não, ok? Só a gente vai usar ela para primeira coisa é que ela tem as colunas em inglês, que é legal para a gente também fazer outros testes. Os nomes dos produtos também são em inglês, que é legal também para a gente fazer mais testes com coisas diferentes. E é uma tabela de acadêmico, uma tabela de estudo, que mais à frente, quando a gente for utilizar as funções de agrupamento, que vocês vão ver, a gente pode utilizá-las também para fazer essas questões aí, que tem bastante valores aqui e por aí vai. Então vamos lá, uma vez explicado o motivo da nossa tabela, aqui a gente vai fazer o select, o between que a gente fez na aula, nos exemplos acima, que é a mesma situação, a gente vai usar o list price aqui, que é o preço de venda, e agora eu quero saber todos os produtos que foram vendidos nessa nossa loja, em que a venda tiver entre R$1.000 e R$1.500. E o nome do produto seja Road 450 Red 58, uma bicicleta, uma mountain bike de aro 58. Então eu quero saber, vamos supor que alguém peça pra gente um relatório de todas as vendas que foram efetuadas que atendam a esses critérios. Seja entre R$1.000 e R$1.500 e o nome seja igual a esse nome que a gente tem aqui. E por que a gente está fazendo esse exemplo? Olha aqui que a gente está usando aqui, ó.
Além do between, a gente está combinando um operador lógico aqui, um AND, para vocês verem que isso é possível também. A gente está utilizando dois valores aqui, dois tipos de condições. Então, eu não estou ficando louco e repetindo o exemplo, não. Na verdade, a ideia era esse daqui, ó. Duas funções, dois operadores aí, um auxiliar, que é o between, que está aqui, e um operador lógico, que é o AND, que está aqui. A gente vai usar os dois na mesma query. A gente vai juntar os dois. Vamos rodar o select. Olha lá, então, ó, pela condição de venda no nosso banco de dados, se alguém pedisse um relatório para a gente, o que a gente teria aqui? Respeitando essas faixas de valores, se um chefe chegasse para a gente, ó, eu quero um relatório de valores aí de vendas da bicicleta X, em que o valor está entre X e Y. Por algum motivo ele pede esse relatório. Então agora a gente já sabe fazer. A gente consegue recuperar a informação. O cara, a gente fala, olha, essa bicicleta, ele iniciou a venda dela no dia 1º de julho e finalizou dia 30 de junho. Pô, pode ter sido a garantia aqui, por aí vai, entendeu? Então a gente consegue unir os dois aqui. Aqui a gente tem a mesma coisa e agora a gente vai aprender uma coisa nova aqui, ó. Outro comando SQL aqui. Olha que a gente está aqui utilizando. Deixa eu colocar o operador certinho aqui, a caneta certinha. A gente está utilizando também a mesma questão, o operador between e o operador AND, certo? E agora, eita, mas hoje... E o operador AND, agora sim. E a gente está usando o order by aqui. O que o order by faz, pessoal? O order by, ele ordena a coluna, o resultado select, baseado na coluna que a gente pediu ordenação. Por exemplo, a gente está ordenando por nome aqui. Então o que vai fazer? É hoje, hein? É hoje. O que ele vai fazer? Ele vai ordenar o resultado do nosso SQL, da nossa consulta aqui. Gente, que isso? Ele vai ordenar aqui. Ué, tá errado isso daqui, gente. Acho que deu bug aqui no point fix. Então ele vai ordenar aqui baseado na coluna name. E como a coluna name é a coluna do tipo string, ele vai ordenar por ordem alfabética. Então vamos lá. Vou executar aqui. Olha lá. Então ele ordenou por ordem alfabética aqui os valores que a gente tem. E baseado também nas consultas que a gente trouxe. Deixa eu tentar abrir o point fix de novo aqui para apontar que fica mais fácil. Parece que agora foi, pessoal. Então o que ele fez aqui, ó? Ele faz essa ordenação por essa coluna e por ordem alfabética. Então ele começa aqui baseado em ordem alfabética do menor valor para o maior valor. Vai ser difícil a gente perceber porque os nomes são todos parecidos aqui, né? Mas ele está conseguindo fazer isso. Se eu quiser ordenar por esse campo, continuar ordenando por esse campo, só que em ordem decrescente, ou seja, do valor mais tratando de string, pela ordem alfabética inversa, digamos assim, fica melhor, eu posso fazer também. E como eu posso fazer isso? Eu posso fazer através aqui de uma instrução que a gente coloca após a ordenação. Então, olha, order by name, só que eu quero que faça decrescente. Então eu coloco um desc aqui. Quando eu executo a query de novo, olha lá, ele começou, trouxe o W primeiro, depois o T, e lá embaixo ele vai trazer o A, o B, o C, ele inverteu a consulta aqui. Aí os HL vem aqui e por aí vai. Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu duas coisas. Primeira coisa que a gente aprendeu aqui foi importar o arquivo texto. O arquivo SQL, que é a nossa tabelinha. E fazer as consultas aqui. Ok, pessoal? Foi esse aqui que eu rodei, né? Foi diferente, por isso que não apareceu os valores ali. Bom, agora o de baixo já foi rodado também. A única diferença é que a gente tem aqui, ó, usou um outro critério aqui para fazer o between. Usou a data de venda, data de início da venda do produto. Mas acho que já deu para entender o conceito aí, né, pessoal, de como fazer a busca aí.
Uma coisa importante, pessoal, uma coisa importante que critério de bastante dúvida quando a gente está falando, repara o seguinte, a instrução between, repara o seguinte, a instrução between, ela tem a sintaxe do comando dela, ou seja, a forma de escrita do comando dela, possui um end. Mas esse end, que ele é o que é para ele fazer? É para ele fazer aqui, ó, a faixa, para fazer a definição da faixa. Então, esse end aqui, ele pertence ao comando between, entendeu? Ele é diferente desse end aqui. Aqui, ele está funcionando como um operador lógico. E aqui, ele está funcionando como pertencente ao comando between. Então, toda vez que a gente usar between, a gente vai usar um end, mas este end que tem aqui não é um end de operador lógico. Ele faz parte da sintaxe between, que é onde eu consigo definir a faixa de valores aqui. Ok, pessoal? Então, não existe between, um valor aqui or alguma coisa. Não existe. Nesse caso aqui, ele faz parte do comando between. Ok, pessoal? Espero que eu tenha sido claro nessa aula. Ela foi um pouco mais comprida, que a gente aprendeu um monte de coisa aí. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.